palavra de hoje, eu coloquei um título, porque nós colocamos para que vá para o site, e eu coloquei assim, aguardando com expectativa. Mas não um aguardar qualquer, uma esperança fundamentada em promessa. E no livro de Hebreus, se você quiser abrir comigo para compartilhar, eu não sei se na tela vai estar disponível, Hebreus 10, 23 a 24. Hebreus 10, 23 a 24. Diz assim: guardemos firmes a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas antes admoestamo-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que se aproxima aquele dia. Eu acho que nenhum de nós tem dúvida. Eu não sou apocalíptico, tá? Eu deixo isso para o Ales, deixo isso para o Haroldo. Eles são amantes estudiosos disso. Eu sou a voz do deserto que aplana os caminhos do Senhor. Aquele que clama hoje a presença de Deus na vida das pessoas. Eu sou daquele que prepara para que um dia, esses que amam a volta, possamos todos juntos celebrar, em nome de Jesus. Amém? Mas é inegável que nós temos visto os sinais entre nós. A cada dia acontecem coisas piores, mais horrorosas. Não há nada, nem algo, nada te pode prevenir diante do que a gente tem visto acontecer, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós temos visto tempos horrorosos, tempos muito difíceis. E nós sabemos que é sinal de que as coisas estão realmente por terminar. Jesus vem e vai nos poupar desse momento sórdido, desse momento terrível. E é momento de nós sabermos qual é verdadeiramente a nossa expectativa. O que nós realmente esperamos. Como é que nós nos comportamos quando nos colocamos esperando por alguma coisa? Porque como seres humanos, nós temos uma tendência imediatista. A vida é cada vez mais imediatista. As coisas são cada vez mais ágeis, mais rápidas. E tudo acontece num piscar de olhos. E a cada dia a gente cobra isso, mais e mais e mais e mais. E quando você para e pensa um pouco, você vê que você está cobrando de Deus também essas mesmas atitudes. Como se Deus tivesse que agir nessa nossa emergência, nesse nosso tempo cronológico, nessa necessidade desenfreada, que na maior parte das vezes é criada por nós mesmos, como um meio de suprir essa ansiedade que toma conta de todos nós nesses dias terríveis. E cada dia as expectativas do homem estão mais vazias de Deus e mais cheias de esperanças vãs. Cada dia mais você vê as pessoas esperando em coisas e em situações que são absolutamente temporais, perecíveis. Repare como as pessoas se apegam a coisas que não têm sentido, não têm substância, não têm nenhuma ligação com Deus. Cada dia mais as pessoas se abastecem de coisas, se cercam de pessoas que não têm nada para compartilhar de bom umas com as outras. Cada vez mais o sentido da família está sendo destruído. Cada vez mais as pessoas têm esperado em bens materiais, em reconhecimentos humanos, ao invés de esperar a obra de Deus na sua vida. Quantos de nós não têm passado à frente de Deus e tentado exercer a obra na marra? Quantas vezes a gente não quer se antecipar a Deus? Nós temos grandes olhos para o que é terreno, para o que é da terra, mas nós somos bastante míopes para aquilo que é de Deus, para as coisas de Deus. E eu não sei qual é a expectativa que você tem na sua vida. Aliás, é uma boa pergunta para você fazer para a pessoa que está ao seu lado.
Qual é a sua grande expectativa para hoje? Hoje. Qual é a sua grande expectativa para hoje? Não é? Eu não sei se você já guardou alguma coisa ansiosamente, mas eu creio que sim. Eu creio que todos nós temos experiências, né, no plural, de coisas que a gente aguardou ansiosamente. Eu sei que você, assim como eu, já desejou ardentemente algo, que algo se tornasse realidade, não é? Eu digo para o Shen, confia no Senhor, tira a ansiedade, o Senhor vai agir, o Senhor está agindo na sua vida. Mas ele tem ansiedade, ele quer ver a manifestação, não é? Nós aguardamos coisas. Eu não sei quantas vezes você já orou, quantas vezes você já fez na sua família. Nós passamos agora por uma campanha recente, com jejum e tudo, de oração em casa, para que uma promessa de Deus se cumprisse na sua vida. Quantas vezes nós já fizemos isso? Se a sua resposta é sim, se você compartilha dessas coisas comigo, então hoje nós podemos compartilhar também essa palavra juntos. Amém? A nossa expectativa, na verdade, ela não se resume somente a hoje. Eu e você, nós temos que aprender a voltar a nossa expectativa para aquilo que está por vir, que está breve, que está à nossa porta. Porque eu e você temos como maior promessa na nossa vida o quê? A salvação em Cristo Jesus. Porque tudo aquilo que nós esperarmos, tudo aquilo que se concretizar dentro da expectativa, tudo aquilo que Deus nos conceder, um dia aqui, nesse espaço físico, também acaba. Mas a vinda do Senhor e a nossa convivência com Ele é eterna. É para sempre. De modo que a nossa expectativa, ela deve ir além. Para que Deus traga as coisas que os nossos corações não conhecem, que as nossas mentes não imaginaram, aquilo que nós não conseguimos planejar e nem sonhar, porque Ele é o Deus que nos surpreende, que nos faz infinitamente mais do que nós pensamos, imaginamos ou podemos crer. Amém? Eu não sei se você já teve uma curiosidade. Eu tenho sempre essa curiosidade de estudar personagens bíblicos, como eles são de fato, porque para mim eles são alguém que podem me trazer uma referência de relacionamento com Deus. Eu falo para a Mari que sempre que eu leio os Salmos, eu me sinto como se fosse, sabe um papagaio de pirata, não? Sabe, conhecem? Que ele gosta de aparecer em fotografia de gente importante, fica aqui atrás. Eu me sinto que nem um papagaio de pirata nas costas do salmista, assim, olhando ele escrever o próprio diário. Sabe aquele diário que você compartilha? Compartilhando com Deus, compartilhando com Deus, compartilhando com Deus. E você tendo a oportunidade de ler aquilo. Então, quando você se depara com esses personagens que deixaram para nós histórias de vida escritas, com a sua própria vida, para mim forma uma referência de relacionamento com Deus. E é sempre uma experiência interessante, porque repare que cada um deles tem uma característica muito peculiar, não é? Muito forte, muito importante, que certamente vai marcar a sua lembrança em relação a essa pessoa. Se nós formos lembrar aqui, por exemplo, Abrão, não é? Abrão, ele é o pai da fé, ele é a expressão da fé. Davi é um homem segundo o compromisso do coração, um homem com o coração de Deus. Se nós lembrarmos de Paulo então é um fundador de igrejas, né? Um apóstolo ativo, aqueles que se movimentou. Ele realmente se empenhou em ministrar a palavra de Deus para diversas cidades e fundamentou, não só fundou, mas fundamentou inúmeras igrejas. Então, estudando a vida dessas pessoas, podemos tirar vários aspectos, mas assim, eu diria que esses são alguns que a gente pode lembrar assim mais direto, né? Mais de perto. São aqueles que marcam mais o que diz respeito àquela pessoa. Mas tem um personagem que eu não sei se você conhece, que é justamente essa pessoa que eu gostaria de explorar um pouco hoje com você, para que a gente pudesse ter aqui um exemplo, ter aqui um conceito de relacionamento com Deus. Alguém conhece Simeão? Né? Quem conhece Simeão, honestamente? Levanta sua mãozinha. 1, 2, 3, meia dúzia, não chegamos.
Simeão. Ele é aquele que não é lembrado nem por liderar, nem por amar, nem por pregar. Mas sabe qual é a característica peculiar na vida de Simeão? Esperar. A característica principal da vida de Simeão é esperar. E esperar com expectativa de promessa. Amém? Vamos conhecer Simeão. Abra sua Bíblia em Lucas 2, no capítulo 2 de Lucas. Nós vamos ler os versículos 25 a 33. Lucas 2, 25 a 33, amém? Ora, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Assim, pelo Espírito, ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem por ele segundo o costume da lei, aqui é o dia da apresentação de Jesus, o 8º dia, o dia do Britz, né? O dia da circuncisão, Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, ó Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste ante a face de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Quando a gente pensa em promessa, em expectativa de uma promessa, essa é uma daquelas que não passa pelo nosso coração. Qual é a grande promessa que Deus revelou na sua vida pelo Espírito Santo? É que você não vai morrer antes de ver a face, antes de conhecer face a face o teu Redentor, o teu Salvador. Olhando mais de perto para a vida do Simeão, nós vemos que ele esperava, na verdade, a vinda do Messias. E nós sabemos que a visão de Messias para o povo judeu, ele era um judeu, era completamente distorcida. Não pensem vocês que eles se enganaram simplesmente porque estavam revoltosos, porque eram rebeldes. Não, eles tinham um conceito passado através do tempo, pelos costumes judaicos, de um Deus que não se encaixava em nada daquilo que, na verdade, Isaías e outros tanto haviam descrito. Eles esperavam um rei majestoso, vestido como Davi, montado num cavalo branco, e preparado para desbaratar todo o exército romano, e fazer dos judeus vitoriosos, fortes. Então imaginavam um Messias bonito, bem vestido, montado num cavalo branco. Vem um que tem aparência comum, montado num jegue, e disposto a servir, deixou os caras meio confusos. Mas não deixou confuso o coração de Simeão. Simeão recebeu revelação do Espírito Santo de Deus. Ele tinha a esperança de conhecer a Deus, de ver o Redentor face a face. Olhando a vida dele, nós podemos tirar um modelo de como e quem nós devemos aguardar. Como e em quem nós devemos depositar as nossas expectativas. Amém? Nosso encontro com Simeão aqui, ele se dá, como eu disse, 8 dias após o nascimento de Jesus, né? E José e Maria trouxeram a Jesus, né, o seu filho, lá no templo, porque aquele era o dia da apresentação ao Senhor e o dia do Britz, da circuncisão, da dedicação do menino ao Senhor. E Simeão viu nesse dia tranquilo um dia especial, um dia de grande celebração. Era um dia que podia ser como qualquer outro. Um dia, por exemplo, como hoje.
Mas Simeão não. Ele teve um insight de Deus. Simeão viu diferente. Simeão naquele dia, ele enxergou de outra forma. Ele recebeu do Espírito confirmação, testificação de outra forma. Simeão recebeu essa promessa, a palavra de Deus não diz, mas nós podemos estudar e tirar aqui algumas conclusões. Certamente, muito antes desse momento, mas muito antes. Porque aqui nós podemos imaginar Simeão já no outono da vida dele. Já de cabelo branco, barba branca, os olhinhos mais fundos, aquela cara de sabedoria. Estilo ancião judeu. Ele já estava, como eu costumo dizer, na iminência da eternidade. Simeão já era mais velho, já era um senhor. Ele já tinha expectativa de que um dia o tempo dele ia encerrar, pelo menos aqui na terra. E eu creio que essa promessa foi feita na vida dele lá atrás, mas muito lá atrás, quando ele era um jovem. Quando Deus começou a usar a vida dele, o Espírito Santo começou a tocar a vida de Simeão. E ele esperou por isso uma vida inteira. Aí chega um dia, de repente, não mais que de repente, um dia comum, como qualquer outro, e o Espírito Santo toca de novo a vida dele e diz, é hoje. Se Simeão não tivesse firme na sua convicção, firme na sua expectativa, ele não saberia o que seria hoje. O que é que vai acontecer hoje? Eu espero tantas coisas, o que é que vai acontecer hoje? Pior ainda, talvez ele não tivesse nem ouvido, talvez não tivesse nem sensível à voz do Espírito Santo de Deus. E não tivesse nem ouvido o alerta que o Espírito de Deus deu a ele, dizendo, é hoje. Eu e você, nós temos que estar sensíveis às coisas de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele habita em mim e em você. Nós somos templos do Espírito. E o Espírito fala comigo e com você o tempo todo. Ele quer se relacionar comigo e com você o tempo inteiro, orar e sem cessar. Não é para você ficar recitando coisas, não. É para você se relacionar com Deus, conversar, falar, compartilhar. Estar sensível às coisas que Ele vai te dizer. Saber aonde você deve depositar a tua esperança, a tua expectativa. E Simeão ouviu isso. E lá vem aquele senhor bacana, cabelão branco, descendo as ruas em direção ao templo. Lá vem ele por Jerusalém, em busca da promessa. E, um pensamento livre, eu imagino, ele passou lá pelos vizinhos, né? E o pessoal, ei Simeão, tudo bem, tudo bom? Ele, tudo ótimo, tudo tranquilo. Mas, passou reto, nem parou para conversar, nem para responder nada. Ele tinha uma expectativa. E ele entendeu que essa expectativa ia se cumprir. E ele não se deteve no caminho. Seus amigos estavam lá conversando e batendo papo na esquina. E ele passa e apenas dá aquela risadinha. E continua. Vai em direção ao templo. Simeão tinha uma expectativa no coração. Ele tinha que ir ao templo. E ele não queria perder tempo. Quantos de nós temos promessa de Deus para as nossas vidas e ficamos nas esquinas perdendo tempo? Se não é na esquina, tem um lugar mais simples para perder tempo, na televisão. Senta o bumbum no sofá e fica vendo um monte de programas, um monte de coisas. Quantas vezes nós perdemos tempo dizendo a Deus o que fazer e quando fazer? Tentando convencer a Ele que as nossas expectativas e os nossos desejos são mais excelentes do que os dele. O exemplo de Simeão deixa para nós uma direção muito importante. Aquilo que o Senhor nos promete, aquilo que Ele tem nos dado através da sua palavra, se depositado em terreno fértil, frutifica. Amém? Não é Ele mesmo quem diz? Se, e é uma condicional, a minha palavra estiver em vós, e vós estiverdes em mim, tudo o que pedires vos será feito, sem restrição.
toda a expectativa da nossa vida vai se concretizar. Quando nós estivermos nele, e quando a palavra dele estiver em nós. Amém? O versículo 27 de Lucas 2 contém uma afirmação bastante curiosa. E é isso que eu queria que vocês firmassem no coração de vocês. Porque em 27:2 diz assim: movido pelo Espírito, foi ao templo. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Eu não sei para você, mas para mim, me dá a impressão de que Simeão não tinha planejado ir no templo naquele dia. Mas, no entanto, alguém fez ele mudar de ideia. Quem seria esse alguém? O Espírito Santo de Deus. Quantas vezes você não esteve programado para ir em algum lugar? Mas o Espírito Santo de Deus te levanta. Você está na cama debaixo da coberta, naquele friozinho, naquele dia que você fica lá encolhidinho, receoso da vida, né? Com pena de si mesmo, acreditando todo o cansaço do teu trabalho, do teu esforço. Eu vou ficar por aqui, não vou na igreja hoje não. Está chovendo, está frio. Não, eu vou outro dia. E de repente o Espírito Santo chega em vocês assim: vai hoje sim, porque eu tenho algo especial para você. E você levanta da cama, né, todo trombudo, descabelado. Não sei por que eu vou, mas eu vou. Quando você já veio arrastado? Quantas vezes você veio arrastado? Arrasta a perna, arrasta tudo, né? E chega aqui, é uma bênção. Quantas vezes você passou por isso? Eu imagino o Simeão na mesma situação. Ele não tinha planejado ir ao templo. Ele foi milhares de vezes, centenas de milhares, sei lá, ao longo da vida. E ele esperava um dia em que ele fosse ver a Jesus. Mas não foi dito que ele viria no templo também. Mas naquele dia o Espírito Santo falou: vai ao templo. E ele: vou. O Espírito Santo de Deus, ele nos move. Ele nos move a fazer as coisas que nós não estamos preparados, que nós não discernimos e deixamos de fazer. Ele nos move a colocar em prática. Ele nos tira daquela posição de pseudo conforto, não é? Nós não sabemos como o Espírito o moveu. Eu não sei o que o Espírito Santo falou para ele. Nós temos aqui um livre pensamento a esse respeito, ou de que forma o Espírito o impulsionou. Mas o fato é que ele dispensou os compromissos daquele dia. E ele foi. Eu não sei se ele já tinha um almoço programado de família, daquela macarronada boa, gostosa. Ou se você, como nós, árabes, né, gosta de um quibe, um hummus, uma coalhada, um tabule, um charutinho. Ficou com fome, Renata? Pode ser que um almoço desse estivesse programado. Sei lá se Simeão gostava de jogar futebol. Quem sabe ele tinha uma peladinha com os amigos. Mas o fato é que ele esqueceu o plano para aquele dia e ele foi ao templo. Ele deixou tudo de lado e ele ouviu o Espírito Santo de Deus e ele decidiu ir ao templo. Eu creio que nós podemos entender essa motivação. Movido pelo Espírito. Eu e você, nós temos que ter a nossa vida movidas pelo Espírito Santo de Deus. De que outra forma nós poderíamos agradar a Deus? A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradá-lo. E Hebreus 11:1 diz que fé é certeza daquilo que eu não vejo. E convicção daquilo que eu espero. De modo que, se o Espírito Santo de Deus não me revelar essa fé, eu não vou fazer nada, absolutamente nada, sem ter a certeza visual e a confirmação textual. Por isso as coisas de Deus se movem diferentemente da ciência, contra o natural, o racional.
As coisas de Deus são loucas para nós. Mas são elas que trazem a excelência para a minha vida e para a sua vida. E nós não sabemos então se Simeão entendeu ou não, porque ele tinha que ir ao templo naquele dia. Mas nós podemos arriscar o palpite de que Deus falava com ele. E que esta não era a primeira vez. Porque no versículo 27, a palavra diz que fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo Senhor. Então, uma outra coisa muito importante é que nós precisamos ter experiências com o Espírito Santo. Para que quando ele fale conosco, a gente não saia correndo de medo. Ou então não ouça e não dê ouvidos, porque a gente entende que é uma voz estranha. Tem gente que tem mania de dar crédito para o diabo em tudo. E às vezes é o Espírito Santo admoestando e o cara dizendo que é o diabo que está falando. Eu não sei você, mas eu não converso com o diabo. Não tenho nenhum interesse com ele. Nós não temos nada em comum, ele não tem nada para compartilhar comigo. E ele pode gritar, berrar, espernear que eu nem ouço. Tanto se me dá. Mas o Espírito Santo de Deus, esse não. Ele é o que vai me ensinar e me fazer lembrar de todas as coisas que são importantes. Imagine a reação de uma pessoa recebendo uma revelação como essa. Imagine Deus falar para você, você não vai morrer antes de ver o Senhor face a face. Essa é a promessa que está sobre a minha vida e a sua. E a gente não leva isso em consideração. A palavra de Deus diz que nós estaremos com o Senhor face a face. Como é que eu e você íamos reagir a essa altura da vida se essa expectativa toda não tivesse sido descumprida? Se nós olharmos para Simeão, nós vamos ver que ele perseverou. A vida inteira ele permaneceu. Ele não sabia qual era o momento nem qual era o dia, mas ele sabia que um dia o Senhor Jesus ia estar diante dos seus olhos. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você já esperou ou foi esperado por alguém que você nunca viu? Já aconteceu isso? De você ir ser recepcionado por alguém, por exemplo, no aeroporto. Você vai fazer uma viagem e tem alguém lá que você contratou para te levar para algum lugar, porque você não conhece a cidade, e o cara fica com a plaquinha lá com o seu nome? Tem que ter a plaquinha, porque você não sabe quem é a pessoa, nem ele sabe quem é você, e ninguém acha ninguém, né? Tem vezes que você conversa com uma pessoa, eu já tive essa oportunidade, eu conversei por alguns poucos anos, 2 ou 3 anos, com uma pessoa que eu faço um negócio até hoje, mas eu conversar com ela por telefone, ela na China e eu no Brasil, depois ela nos Estados Unidos e eu no Brasil, e eu não conheci ela pessoalmente. Um dia nós fomos nos encontrar numa feira nos Estados Unidos, e eu fiquei procurando alguém que eu sabia, que eu tinha certeza que eu conhecia, mas eu nunca tinha visto. Eu e ela não nos demos conta disso, que a gente era íntimo no nosso relacionamento, mas a gente não conhecia um outro, nós tínhamos uma figura um do outro, mas nós não sabíamos quem era um ao outro. Então, do mesmo modo, como é que nós vamos reconhecer o Senhor quando virmos, se não for o Espírito Santo de Deus a testificar na minha vida e na sua vida? Vocês acham que Jesus vai vir com uma plaquinha? Eu sou o Jesus, o verdadeiro. Fora de mim não há outro. Não vai ser assim que as coisas vão acontecer. Por isso nós precisamos, como Simeão, estar sensíveis. A nossa intimidade com Deus nos traz a revelação de quem Ele é. Ele é aquele que nos ensina, que nos cura, que nos ampara, que sorri conosco, que nos presenteia, nos impulsiona. Mas eu e você ainda não sabemos qual é a face de Deus. Alguém conhece a face de Deus aí? Não. Eu só tenho visto coisas rabiscadas que dão a entender que, mas Ele propositalmente não deixou nenhuma pista a esse respeito, para que não fosse feita nenhuma imagem na nossa mente, e para que quando nós o víssemos não fôssemos surpreendidos, porque Ele mesmo, quando ressurgiu diante daqueles que o conheciam, se não pelo Espírito, nunca saberiam que era o Senhor que estava com eles.
Se não fosse pelo Espírito, os próprios apóstolos não teriam sabido que era Jesus. A nossa expectativa não pode estar em imagens e formatações do nosso coração e da nossa mente. Mas a nossa expectativa tem que ser em Jesus. Se eu olhar para mim mesmo, eu não posso ser curado de um câncer no pulmão, nem de uma metástase. Eu não posso ser curado nem de uma unha encravada. Mas se a minha expectativa estiver no Senhor, eu tenho duas coisas muito importantes. A primeira delas é que eu posso ser curado, porque Ele morreu para que eu fosse curado, para que você fosse curado. Mas se mesmo assim, num propósito inexplicável, Ele quisesse nos recolher, Paulo deixa muito claro, para a vida ou para a morte, eu estou em Cristo Jesus. Morrer para mim é lucro, e viver também. O que o Senhor achar por bem, eis-me aqui. Porque seja onde for, eu estarei com o meu Senhor. A expectativa de Simeão era essa. A palavra de Deus foi essa: você vai conhecer o Senhor e depois você, vai embarcar no trem da eternidade. Que expectativa é essa, não? Eminência da eternidade. Mas o idioma grego, ele é rico em expressões, né? E eu queria compartilhar com vocês uma delas aqui. Porque no grego existem muitas formas de dizer olhar, procurar. Mas dentre todas, a que melhor descreve o sentido esperando, que é esse sentido que nós estamos compartilhando hoje, né? Esperando no Senhor. O que está escrito no texto de Lucas é, quem gosta disso aqui é o Robério, né? Ele se amarra nessa coisa de grego, aramaico, hebraico. Eu confesso a você que eu estudei tudo isso, estudo bastante, mas o meu interesse é um pouco mais no que isso significa, né? De forma prática, aplicável. E a palavra grega diz prosdecomai. E decomai tem o sentido de esperar. E o prefixo pros é o que vem adiante. De modo que, em outras palavras, Simeão estava esperando aquele que vem adiante, aquele que vem em primeiro. O que é que eu e você estamos esperando em primeiro lugar na nossa vida? O que é primeiro na minha vida e na sua vida? Qual é a sua relação de prioridade? Será que o seu prosdescomai é esperar no Senhor? Eu me lembro da minha nora, a Gabriela. A Gabriela não está aí hoje não, está só o Ricardo. E a Gabriela, antes de casar, e o Ares compartilhando palavras de Apocalipse e da volta do Senhor. E ela se arrepiava inteira, porque a mulher estava noiva. Não, o Senhor não vai voltar agora, porque eu vou casar. A lista de prioridades dela era Ricardo S.A. Aí outro dia, nós estávamos compartilhando uma palavra dessa, e eu disse, e agora, Gabi, pode voltar? Ou você vai esperar agora o filho como prioridade? Não, eu não estou pensando em filho agora, o senhor pode voltar. Mas às vezes é tão simples assim. Nós estamos com tanta expectativa em algo, né? Pode ser um casamento, que é algo saudável, não estou falando algo terrível, não. Casar é de Deus, é para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida. Sermos um só. E a gente fala em Jesus voltar, não, o senhor espera aí, eu esperei até agora para casar, o senhor vai vir agora estragar minha festa. O nosso prosdescomai é outro, né? Colocamos em primeiro lugar outras coisas. Mas Simeão olhava na multidão, procurando, onde é que será que está Jesus? Esperando que o Espírito Santo revelasse a ele quem era. E Simeão viveu assim uma vida inteira, esperando um dia encontrar, através da revelação do Espírito Santo, quem era Jesus. E assim como Simeão, eu e você, nós deveríamos estar no aguardo dessa promessa também para a nossa vida. Um dia eu voltarei e os levarei para mim. Amém?
Como ele, nós somos herdeiros da mesma promessa e o mesmo Espírito que o moveu, certamente nos moverá também. Independentemente daquilo que eu e você podemos imaginar, sentir ou racionalizar, tal qual aconteceu com Simeão, o Espírito Santo de Deus vai revelar a mim e a você naquele grande dia. E nós vamos receber o maior presente, né? Nós vamos conhecer o Senhor face a face. Agora, se nós olharmos as expectativas de hoje, das nossas vidas, nós vamos ver que nós estamos andando no sentido contrário. E eu falo isso para que você, assim como eu, seja alertado das coisas que estão afastando, atrasando, retardando, desviando o que é de Deus para as nossas vidas. Porque nós temos como expectativa as nossas conquistas pessoais. É natural. Aquele que namora quer ficar noivo, o que está noivo quer casar, o que casa quer ter filho, e filhos você constitui família, e você quer casa, e casa vem acompanhado de carro, e vem acompanhado, quem sabe, depois de uma casa na praia também, porque só a casa aqui não está bom, temos que ter uma casinha de verão, e o que está no emprego quer uma promoção, e um novo cargo, um novo desafio profissional, e aquele salário bacana já precisa de um maior, porque eu já encontrei outras coisas aonde investir o meu capital. E vai. Eu sou daqueles que se exercitam, né? Nós temos aqui, eu tenho uma companheira de academia aqui comigo, e eu sou daqueles que se exercita. Eu corro, né? Os meus dedos já foram embora de tanto que eu corro. Eu não corro do Senhor não, eu corro com o Senhor, tá bom? E eu corro e faço musculação, porque na minha idade ninguém mais fica forte. Você faz musculação para não ficar fraco, né? Então a gente tenta se conservar. Mas eu faço tudo isso para o bem-estar da minha saúde. Para que eu tenha uma vida saudável, para que a minha vida seja longa. Mas mesmo que a minha vida seja longa nesse aspecto racional, né, eu vou durar para sempre. Se a minha expectativa é ficar um velhinho saudável, ok, amém. Mas o velhinho saudável um dia morre também, não morre? E eu fico imaginando, até aqueles que ressuscitaram morreram. Existe alguém daqueles que o Senhor Jesus curou que está vivo até hoje, que vocês conhecem? Vocês bateram papo nos últimos dias? Lázaro, por exemplo, o amigo de Jesus que foi ressuscitado. Depois ressuscitou, fez o quê? Morreu de novo. Se a nossa expectativa são só essas coisas, elas acabam. Elas terminam, elas findam em si mesmas. Elas são perecíveis. Eu não estou dizendo que você não deve cuidar do templo do Espírito Santo. Claro que sim, a palavra de Deus incentiva você a isso. Porque até para ministrar você precisa ter pernas boas para andar para lá e para cá, que nem eu faço. Senão você fica que nem me ensinaram no seminário, né? Como uma estátua aqui pregada, não pode sair do lugar. A palavra de Deus tem pernas boas para você levar a mensagem em lugares onde você nem imagina. Você tem que ter realmente uma saúde para você ser aproveitado como instrumento útil na mão de Deus. Mas um dia isso acaba. E assim como acabou com esse, acaba com a gente e virão outros. E outros nos sucederão e farão coisas maiores do que estas. E a nossa expectativa estava nisso? Aí vai chegar um dia, tem um amigo meu que brinca assim, diz assim, ele já está com bastante idade, né? E olha os amigos que se exercitaram para chuchu, e ele é preguiçosíssimo, e está bem velho. Ele é super, hiper preguiçoso. E todos aqui se exercitaram e fizeram, né? Aí ele fala assim, eu olho no castigo assim, puxa, que defunto bonito, hein? Que beleza de defunto. Eu olho para ele e dou maluco, né? Mas é isso mesmo. As nossas expectativas, até nesse momento, ela termina. No entanto, se eu sei quem eu sou, se você sabe quem você é em Cristo Jesus, não termina naquele corpinho deitado, naquele caixãozinho horroroso. Flor, alguém perguntou para o defunto se ele gostava de flor. Aliás, você acha mesmo que ele está preocupado com o cheiro da flor ou com a cor da flor? O terno bom alguém deu de presente, o ruim vestiram, porque ia embora mesmo.
Essa é a expectativa. Eu trabalhei anos para ter um terno do Hermenegildo Zenha. Me enterraram com o terno. Adiantou o quê? Que grande expectativa. Mas se a minha expectativa está no Senhor, tudo aquilo que eu realizei aqui ficou estabelecido nos céus. Há reconhecimento nos céus para a minha vida e para a sua vida. E lá nós vamos desfrutar sem que estrague, sem que termine, sem que acabe, sem que vença, sem que tenha prazo de validade. Porque você conhece prazo de validade para eternamente? E nós, um dia, nos encontraremos com o Senhor. Ele virá e nos buscará. E nós estaremos com Ele eternamente. E todo o galardão, lá nos céus, que você não sabe, mas nós temos, está lá, preparado para nós, nos será entregue. E nós vamos usufruir disso eternamente. É pouca coisa, não? Aonde está a nossa expectativa? Só para a gente concluir, no texto de Lucas, no capítulo 12, se você puder abrir comigo, Lucas 12, de 35 a 37, há uma advertência super importante, que eu gosto bastante, que diz assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes aos homens que esperam. Você sabe qual é esse esperam? Prosdecomai. Os que esperam o seu Senhor, os que o colocam como prioridade, em primeiro lugar. Ao voltar ele da festa de casamento, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar-se à mesa, e chegando-se os servirá. Deus é interessante, né? Porque se eu sirvo aqui, um dia Ele me serve. Imagina que privilégio você sentado à mesa e o Senhor Jesus em pessoa te servindo. Dá vergonha de pensar, não dá? Eu me sinto envergonhado pelo pouco que eu faço. Pelo nada. E ainda me sinto chocado quando alguém é tocado por isso. Como nós somos infantis. Nós oramos e comemoramos quando a nossa oração tem uma resposta. Crianças. Se nós estivéssemos nessa expectativa sempre, tudo aquilo que oramos vai acontecer. Nós vamos orar a vontade de Deus e as coisas de Deus vão se concretizar. E a gente continua se alegrando com pequenas demonstrações. A minha expectativa e a sua expectativa devem ser expectativa de servo. O servo, ele fica feliz em servir ao seu Senhor. E o seu Senhor o serve quando ele encontra nesse servo alguém que espera nele em primeiro lugar e sobre todas as coisas. Repita comigo: todas as coisas. Simeão é o nosso exemplo de hoje, né? De alguém que esperou com expectativa, pacientemente, vigilante. E a oração de Simeão finalmente foi respondida. Lá em Lucas 2, 29 e 30, Simeão diz assim: Simeão o tomou em seus braços, imagina que ele pegou Jesus, e louvou a Deus dizendo: ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo. Olha que coração reto. Ele pegou Jesus no colo e falou: acabou. Para mim não precisa mais nada.
Ele pegou um bebezinho. Não era nem o nosso Redentor formado. Ele estava em projeto. E ele disse: agora despede em paz o teu servo. Eu estou em paz. A sua promessa se cumpriu na minha vida. Bastou um olhar no rosto de Jesus e Simeão teve revelação e entendimento de todas as coisas que nós dissemos aqui. Ele teve entendimento que era a hora de partir. Acabou, ok, está tudo ok. Cumpri a minha carreira. Eu venci o bom combate. Um olhar no rosto de Jesus e nós vamos saber a mesma coisa. A mesma coisa. Eu sei de gente que tem uma lista de perguntas para Jesus. Quem não tem a lista aí? Você não tem lista? Eu tenho uma gigante. Mas a hora que eu olhar para ele, isso vai acontecer? Não. Tudo imediatamente revelado. Nós vamos ter ciência daquilo que nós nem imaginávamos. E nós vamos saber a mesma coisa. É hora de partir. Hora de ir para casa. Porque aqui nós somos forasteiros. É passageiro. A nossa expectativa é eterna, não passageira. E nós estaremos eternamente com o Senhor. Sem dor, sem doença, sem aflição, sem ansiedade, sem competição, sem morte, sem choro. Dá para imaginar esse cenário? É bom demais. É bom demais e é verdade. Porque aqui no mundo é bom demais para ser verdade. Aleluia, porque é verdade. E nós cremos. E é verdade. Amém? É isso, gente, que eu queria deixar com vocês hoje. Eu queria incentivar vocês, meu amigo Shen, a voltar a sua expectativa para o Senhor Jesus. Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Ele é o consumador de todas as coisas. Ele é aquele que vem em primeiro. É aquele em quem nós depositamos a nossa confiança. O que nos fortalece, que nos guia, nos ensina. E que nunca, nunca nos abandona. Deus é Deus, Ele não é homem para faltar com a sua palavra. Amém? E Ele prometeu a mim e a você que um dia Ele voltaria e nos buscaria. Estejamos nós aqui vivos no arrebatamento, ou estejamos nós lá no pó, não tem problema. Porque nesse dia, se eu estiver no arrebatamento, eu vou repetir pela enésima vez. Eu vou estar no cemitério fazendo um velório. Porque os mortos surgirão primeiro. E eu não quero perder esse espetáculo. Vai ter muita gente de boca aberta. Vai. Os mortos surgirão primeiro. E o cara que está no caixão levanta. E o pessoal em volta. E vem o Senhor. Amém? Vamos orar juntos? Nós vamos orar. Eu quero pedir a você que curve a sua cabeça. Vamos voltar o nosso pensamento ao Senhor, o nosso coração, e deixar que o Senhor ministre na nossa vida essa palavra, não somente hoje, já que existe essa ferramenta poderosa que nós temos aprendido, né? Faz efeito na vida do nosso irmão, faz também na nossa. Eu aprendi a ver mais vezes e mais vezes, eu já via muitas, né? Mas agora eu vejo mais ainda, porque o Senhor ministra as nossas vidas, amém? Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus grandioso, um Deus de uma dimensão que nós não podemos compreender. O Senhor alcança, Pai, as pessoas em todos os cantos da terra. O Senhor olha pelas nossas necessidades aqui na comunhão cristã, lá em Nova York, na China, no Japão, na África, pelo mundo inteiro. O Senhor olha por aqueles que te buscam. O Senhor é aquele que está ali ansioso por compartilhar das tuas maravilhas, por ter intimidade conosco.
O Senhor é desejoso de nos conhecer e de se fazer conhecer a cada um de nós. Por isso eu peço, Pai, que nesta manhã o nosso coração se abra para a expectativa de te conhecer melhor, de ter intimidade contigo, de fazer crescer o desejo de te conhecer face a face, de fazer, Pai, com que a nossa vida seja movida pelo Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus nos mova, que Ele nos livre das coisas que não são pertinentes, que não são convenientes, não são edificantes, mas que nos conduza àquelas que são boas, que são do reino, que são para a edificação das nossas vidas, para a santificação, para aperfeiçoamento dos teus santos. Te louvamos e bendizemos, Pai, porque o Senhor olha para nós com carinho, com cuidado, e sabe das necessidades de cada um. O Senhor nos supre, o Senhor nos conduz, e nós confiamos nisso, Pai. Sabemos que tudo aquilo que o Senhor nos tem dado, que temos usufruído e aproveitado, necessita da Tua sabedoria. Por isso nós pedimos, Pai, dê sabedoria, para que nós possamos usar essas coisas de forma saudável, mas que elas não sejam um impedimento nas nossas vidas, que elas não se interponham entre nós e o Senhor. Oramos, Pai, por saúde, por sanidade na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Aquele que está doente, ser curado em nome de Jesus. Aquele que está escravizado, ser liberto em nome de Jesus. O que está dependente, seja liberto e passe a depender somente de Ti na sua vida. Declaramos vitória em todas as áreas, mas dizemos, Senhor, para a vida ou para a morte, eis-nos aqui, porque nós confiamos em Ti, e o nosso maior desejo é estar contigo, seja aqui nesse momento, ou por toda a eternidade. O Senhor é o amor das nossas vidas, a razão da nossa existência, aquele que vem em primeiro. E por isso nós declaramos: Jesus, recebe a nossa adoração. Recebe, Pai, recebe nesta manhã, Senhor Deus, a nossa gratidão. Derrama, Pai, uma medida de fé sobrenatural na vida de cada um de nós, na vida do Shem, Pai, para que possamos entender todas essas coisas de forma espiritual, para que possamos enxergar aquilo que não está diante dos nossos olhos, mas aquilo que está além, para que possamos caminhar, mesmo quando só esperamos alcançar, que tenhamos em nós o verdadeiro Espírito de Deus, e que Ele faça do nosso dia a dia um dia a dia de intimidade e comunhão contigo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.